Bom, então beleza, pessoal. Um dos primeiros slides que eu passei com vocês logo no início do bimestre, falando só a gente falar sobre o conteúdo de ciência, né, a filosofia da ciência, o que seria, né, esse estudo, o que seria filosofar e fazer ciência ao mesmo tempo, né, o que seria questionar a ciência, né, enquanto método de pesquisa e tudo mais. Então a epistemologia é um dos mais importantes, né, tópicos que a gente tem para estudar. E ela foi a primeira coisa que eu passei para vocês logo assim no início do bimestre. Vocês tiveram na hora de responder essa questão no teste, vocês tiveram um bom desempenho, tá? E isso foi muito bom. E aí eu vou estar relembrando com vocês de novo, né? Como é que a gente pode definir a epistemologia, caso a gente venha a falar sobre ela na prova e de que forma a gente vai vir falar sobre ela na prova. O que é? A epistemologia, né, que significa ciência e conhecimento, é o estudo científico que trata dos problemas relacionados com a crença e o conhecimento, sua natureza e limitações. A epistemologia, ela estuda a origem, a estrutura e os métodos do saber. Também é conhecida como a teoria do conhecimento e relaciona-se com a metafísica, a lógica e a filosofia da ciência. É uma das principais áreas da filosofia que compreende a possibilidade do conhecimento, ou seja, se é possível o ser humano alcançar o conhecimento total e genuíno. É só simplesmente vocês resumirem, né, que a epistemologia vai ser o método, né, vai ser a ciência, vai ser a forma que a gente estuda, né, o conhecimento, né, que a gente trata dos problemas relacionados com as crenças não só da sociedade, mas também quanto das pesquisas em geral, enfim, as suas naturezas e as limitações que elas tratam também. Então, a epistemologia é uma parte da filosofia, é um método filosófico que busca, né, responder a essas questões científicas relacionadas ao conhecimento. Tá? Então, vocês têm uma variedade aí de propostas aí para poder responder, enfim, sobre a epistemologia, estuda a origem das coisas, vocês podem tratar sobre isso também, que a epistemologia é a área da filosofia que estuda a origem, né, a criticidade desses processos de pesquisa, enfim, a forma como eles são feitos, como eles são iniciados, o porquê que eles foram iniciados, né? Enfim, relaciona-se também, e aí se vocês quiserem dar exemplo, tem a metafísica, enfim, vocês já estão meio que cientes com relação a isso. A epistemologia ela também pode ser vista como a filosofia da ciência, tá? Se vocês também quiserem responder apenas isso, seria algo que eu consideraria, porque particularmente falando, era algo que eu queria que vocês entendessem desde o início, tá? Que a epistemologia por si só é um método, é uma área da filosofia, né, que vai se tratar diretamente com a ciência. Então ela estuda, né, ela pode ser vista como a definição da filosofia da ciência. Então, caso, né, seja interessante, caso seja algo a se lembrar, também é plausível de se estar, né, de vocês se lembrarem. A epistemologia ela provoca duas posições. Uma empirista, né, que diz que o conhecimento deve ser baseado na experiência, e a outra é a racionalista, né, que prega que a fonte do conhecimento se encontra na razão e não na experiência. Não me lembro exatamente se eu cheguei a colocar isso para vocês aqui, se eu cheguei a trabalhar essa parte com vocês no teste, mas podem, né, ficar aí cientes aí que provavelmente há de cair na prova. Bom, metodologia científica. A metodologia científica, né, é baseada em cada ciência pela sua especialidade, e ela se desenvolve de uma maneira de abordar o seu objeto de estudo. Assim, uma ciência pode desenvolver tantas abordagens metodológicas quanto for necessário para compreender melhor o que se estuda. Um bom exemplo é a química, né? Já parou para analisar quantos modelos atômicos já foram criados ao longo da história? E aí eu falei sobre isso com vocês também, se eu não me engano, eu lembro, né, da gente estar falando sobre as mais diversas áreas, sobre as mais diversas disciplinas, né, que se baseiam na ciência e que hoje em dia já mudaram bastante, drasticamente, né, sua forma de se fazer ciência, de se fazer pesquisa, né, de se formular uma questão, enfim, de se formular um determinado conhecimento, de fazer uma determinada busca, né,
Enfim, aí a gente deu o exemplo aqui da geografia, né? Quantos formatos já se atribuíram ao nosso planeta, enfim, a Terra já foi considerada plana, quadrada, redonda, e hoje diz que o nosso planeta tem um formato achatado nos polos, mas será que esse formato será considerado por muito tempo, dado que já se prevaleceram tantos outros e foram substituídos? Então, pessoal, as formas como as ciências mudam, né, como os fatos, né, como as contribuições, o desenvolvimento de se estudar, né, a ciência, elas vêm mudando durante a história como determinada época, a gente tende a entender que isso também é um pouco mutável, mas é mutável a forma de se fazer ciência, não o fato, né, não o fim dela, onde se chega, né, onde termina esse estudo, ele não é mutável, porque ciência é ciência e os fatos eles tendem a permanecer, mas a forma como a gente busca a ciência, a forma como a gente desenvolve esse estudo, ele geralmente tende a mudar por sociedade, entre sociedade, enfim, o tempo de lá para cá. No que diz respeito ao raciocínio construído sobre o método, Aristóteles ensina que existem basicamente dois caminhos. Ou se parte de uma realidade particular, ou se extrapola para uma generalização. E aí temos um raciocínio indutivo, né, ou de uma lei geral para extrair dela os casos particulares. E assim temos o raciocínio dedutivo. Na modernidade, as ciências experimentais ganharam mais força entre os cientistas, e aos poucos os métodos indutivos foi considerado o caminho que as modernas ciências deveriam trilhar. Um dos maiores defensores desse método foi o filósofo inglês Francis Bacon. Guiado por outros conceitos racionalistas, Bacon acreditava que o verdadeiro objetivo da ciência era ajudar a melhorar as condições de vida dos seres humanos, e a experimentação científica seria o caminho para que isso fosse possível. Então, como a gente estava falando de métodos, né, de construção da ciência e de se formular a ciência, Francis Bacon já desacredita um pouco da racionalidade nesse momento, trazendo para a gente aí uma grande, né, uma forma muito, assim, como é que a gente pode dizer? Ele é um empirista muito, assim, exageradamente falando, né, ele externa este conceito sobre ser empirista, até porque ele é o pai, né, dessa situação, ele ganhou o título, né, de pai do empirismo moderno justamente por acreditar sobre essa relação da ciência se fazer com experimentação e não com razão, tá? Então, a gente tem como forma de conhecimento no período, né, científico da Revolução Científica o realismo, o empirismo, o ceticismo, o relativismo e o pragmatismo. Realismo. O termo realismo, no sentido epistemológico, considera que o objetivo determina o conhecimento e que as coisas seriam reais, e o sujeito as conhece tal como são, pois a realidade é tal como é, independente, portanto, do sujeito que a observa. Então, pessoal, o realismo ele propõe, né, desses métodos na Revolução Científica sobre a real questão de que, independente da posição que nós estejamos, independente de onde nós observamos, né, tal coisa, tal fato, tal situação, ela vai ser daquela forma, pois ela é real, né, de acordo com a realidade, e não de acordo com o que a gente vê, não de acordo com o que a gente observa, né, enfim. Ela não muda, independente do ângulo e independente de quem está vendo. Bom, o empirismo vocês já meio que estão, né, sabendo, e justamente por causa do Francis Bacon e por causa da epistemologia. O empirismo ele é uma teoria do conhecimento que defende que todo ser humano advém das experiências sociais. Logo, o indivíduo, quando nasce, é uma tábula rasa, e tudo o que ele sabe será aprendido ao longo de sua vida. Essa doutrina vai contra o racionalismo cartesiano, que afirma que existem ideias inatas no ser humano e, ainda, que não deveríamos confiar no sentido para obter o conhecimento verdadeiro. Ao contrário, para os empiristas, as experiências sensoriais são os que nos permitem conhecer qualquer coisa. Então, pessoal, aqui no empirismo a gente já tem duas relações muito parecidas, né, e controversas que a gente acaba aqui vendo, e eu passei até um vídeo para vocês falando sobre isso, que foi um vídeo, né, no YouTube sobre o René Descartes, onde ele fala sobre os seus métodos, né, de racionalismo cartesiano, onde ele procura resolver as questões filosóficas de uma forma muito mais prática e racional do que a própria filosofia, né, permite, do que a própria filosofia costuma fazer.
Então, o empirismo ele defende que todo ser humano vem de experiências sensoriais, né, e que o indivíduo nasce como uma tábula rasa. E aí, se por algum acaso eu vier a perguntar sobre isso em alguma determinada questão, né, vocês, por favor, não confundam essa relação de racionalismo com empirismo, tá? Enfim, se eu perguntar assim, qual é a área da filosofia, né, qual é as formas de conhecimento do método na Revolução Científica, que advém e acredita que o ser humano é uma tábula rasa e tudo que ele sabe será aprendido ao longo da sua vida. E aí você vai ter que, né, a opção que você tem é falar sobre empirismo, porque o racionalismo cartesiano é totalmente o contrário disso. Então, né, fora que racionalismo cartesiano, já vocês vão ligar René Descartes. Então não tem como vocês darem essa confundida, por favor. O ceticismo, né, ele é uma corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Pirro, tá? E ela é caracterizada essencialmente por duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. Então, Pirro era um ceticista, né, era um cético, ele foi, né, o fundador dessa corrente filosófica, e a característica principal do ceticismo, particularmente, era a essência de duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. Duvidar de exatamente tudo, 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 tudo. Então eles aprimoravam, enfim, né, estudavam, pesquisavam e ainda assim acabavam que propor o questionamento, né, sobre tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que estava sendo estudado, até então eles decidirem chegar a uma racionalização daquele determinado estudo. Mas ainda assim, o ceticista, né, o cético, ele tende a sempre estar duvidando daquilo extremamente, mesmo que seja um fato, uma verdade, ele vai acabar sendo já duvidando. Relativismo. O relativismo ele é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. O ato de relativizar é levar em consideração questões cognitivas, morais e culturais sobre o que se considera verdade, ou seja, o meio que se vive. É determinante para construir essas concepções. Então, o relativismo ele é uma corrente, né, filosófica, ele é uma corrente de pensamento, né, que foi formulada na Revolução Científica, que tende, né, por fundamento essas relações das questões cognitivas, morais, culturais, tudo isso acaba sendo baseado, né, para poder se considerar alguma coisa, né, algum fato, verdade ou não. Né? Então, o relativismo ele sempre vai relativizar as outras questões que englobam, né, determinada sociedade, determinada cultura, para poder decidir se aquilo ali é verdade, se aquilo ali é mentira, se aquilo ali é determinante para poder construirmos algumas concepções, se aquilo ali é relevante para ser estudado, se aquilo ali é relevante para ser, né, considerado algo sério ou não. O pragmatismo é uma doutrina filosófica cuja tese fundamental é que a ideia de que temos de um objeto qualquer nada mais é senão a soma das ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos por nós a esse objeto, que passou a ter um efeito prático qualquer. Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Consiste em fugir do improviso, é se basear no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas. Então, o pragmatismo ele se baseia numa corrente filosófica na ideia de que fundamenta o ato de ser prático. Né? É uma doutrina filosófica que enfim, é fundamental que a ideia que temos com o objetivo sobre somar as ideias que nós temos sobre um determinado objeto, sobre um determinado, né, conhecimento e atribuir aquilo ali que nós já imaginávamos que aquilo ali seria. Né, e aquilo ali torna prático, né, o nosso conhecimento, independente de qual seja.